Glória a Deus. E meus irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, nós só vamos ler os dois versículos, porque ainda hoje nós não vamos tratar das bem-aventuranças, estamos ainda na introdução. Mas como eu estava dizendo aqui antes de ligar o gravador, teologia se faz de joelhos. Não se vai alcançar o conhecimento profundo da Escritura sem uma devoção completa e total ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Santo Espírito. Nós temos que nos humilhar para que Deus nos dê a sua revelação, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos que orar, irmãos, não apenas orar com a mente, mas com o Espírito. Cantar não só com a mente, mas com o Espírito. Tem que ter fervor no Espírito. Tem que ter não apenas a razão, mas também a vitalidade do Espírito nas nossas emoções. Eu creio nessa espiritualidade madura, que não cai nos extremismos, que não é aquela adoração apenas emocional, mas que promove um analfabetismo bíblico, mas também não é aquela adoração e aquela devoção totalmente teológica, racional, mas que já apagou o espírito e não há mais alegria, não há prazer, tudo é feito de forma mecânica, de forma religiosa. Eu creio numa espiritualidade onde você chora, mas você também tem uma consciência profunda do que está vivendo, é tudo com muito equilíbrio, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta e na casa do Senhor, no culto ao Senhor, há necessidade de ordem e decência. E nós fazemos isso com muita responsabilidade. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 1. E se prepare, meu irmão, porque essa introdução, nós vamos aí dar um mergulho um pouquinho mais profundo nessa introdução ao Sermão do Monte. Porque, na verdade, já estou percebendo pelo Espírito Santo que essa série não vai se restringir às bem-aventuranças. Nós vamos precisar estudar o Sermão da Montanha. Então, a gente vai ter aí uma longa jornada pela frente. Amém, irmãos? Quem deseja conhecer mais profundamente a palavra, principalmente o Sermão do Monte, então se prepare para isso. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Amém? Esse é o texto que nós vamos ler até aqui. A partir da semana que vem, nós vamos conversar sobre o versículo 3 e vamos seguir. Meus irmãos, como eu estava falando na semana passada, e eu quero começar do final do que nós falamos semana passada, antes de a gente entrar aqui propriamente no conteúdo dessa noite, porque na semana passada eu justifiquei ou procurei justificar o porquê de estar tratando das bem-aventuranças nesse tempo da nossa igreja. E a última justificativa foi porque eu entendo biblicamente que a igreja, ela é composta do povo de Deus, que tem a cidadania do reino. Todo cristão nascido de novo é um cidadão do reino de Deus. Amém? Amém. Só que é interessante porque todo cristão é cidadão e também embaixador do reino de Deus. No Brasil, nós temos milhões de cidadãos, mas o grupo de embaixadores é seleto, porque nós temos aí 100 e poucos países. Então, nós não precisamos de 200 e poucos milhões de embaixadores. Mas não é assim na igreja de Jesus. Porque o povo de Jesus é cidadão / embaixador do Rei Jesus nesse mundo. Diferente do contexto nacional, político do nosso país, você tem o quê? Um país que tem a sua geografia e o seu território, né, oficial, as suas fronteiras. E você tem esse país que tem sua representação política, diplomática em outras nações no mundo, né, no Ocidente, no Oriente. Então, o Brasil tem os seus embaixadores lá nos Estados Unidos, na China, na Índia, na Indonésia, no Japão, na Rússia e por aí vai. Em toda a Europa. Mas, no contexto do reino de Deus,
Você é embaixador. E o que é um embaixador de uma nação ou de um reino? Ele é um representante. Estão comigo aqui? Depois a gente vai pedir essas palmas aí da semana passada. Eu não estou percebendo o povo com sono, não. Eu acho que não vai precisar. Mas vamos ver. Se eu ver que tem gente sendo abraçada aqui pelo infeliz do Morfeu, a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos lá. Todo cristão é cidadão do reino e é embaixador do reino de Deus. Então nós somos representantes do reino, não numa nação, mas no mundo. Então a igreja, por isso ela precisa ser católica, no sentido de ser global, mundial, universal, porque ela tem que representar o reino de Deus em todo o mundo. As nações são o alvo do evangelho de Jesus. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de quantas nações? Todas. Então tem que ter embaixador do Rei Jesus em cada nação desse mundo. E é interessante, porque nós somos batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, que tem uma organização missionária chamada Embaixadores do Rei. E você tem que prestar bem atenção, porque apesar da organização ter esse nome e imaginar que os meninos são formados para não precisar remendar homens, então você tem que trabalhar os adolescentes, os juniores, e tem uns conselheiros que foram antigamente embaixadores, não é isso? Falhou aqui o microfone, deixa eu ver. Espera aí. Eu acho que é a pilha que deu problema. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Pode pegar a pilha lá que já está acabando. Acabou. Apesar de ter a organização Embaixadores do Rei, biblicamente, as mulheres são embaixadoras do Rei, os idosos são embaixadores do Rei, as crianças, os jovens, os homens e as mulheres, todos nós somos embaixadores do Rei Jesus, amém, irmãos? Ou seja, aonde nós já estamos representando o governo de Cristo nessa terra. Então, voltando a essa questão de que a igreja local, ela é uma embaixada do reino. Veja, a PIB do Mendanha é uma embaixada local do reino de Deus no mundo. E cada membro dessa igreja é um embaixador. E eu falei, peraí, deixa eu ligar aqui o som de novo. Som, foi. E eu falei na semana passada que não basta você saber quem você é, ou melhor, você precisa saber quem você é para saber o que tem que fazer, qual é a sua missão. Citei a experiência do pedreiro que acorda de manhã e não lembra que é pedreiro. Vai chegar na obra e vai fazer o quê? Nada. Padeiro que esqueceu que é padeiro, chegou na padaria, olhou lá o trigo, olhou o leite, olhou o ovo, olhou uma série de coisas, o que eu tenho que fazer? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei qual é a minha missão que eu tenho que fazer. Se você não sabe quem você é como cristão, quem você é em Cristo, qual é a sua identidade, você não vai cumprir a sua missão. Amém? Então, irmãos, o Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças, fala sobre a identidade do cidadão do reino de Deus, que eu vou acrescentar, também é um embaixador do reino, portanto representa. Irmãos, no seu trabalho, na sua família, nas suas redes sociais, aqui na igreja, em qualquer lugar, a qualquer hora, você representa o Rei Jesus. Então, a forma como você vive importa. A forma como você se relaciona importa. Os valores que você carrega, a maneira como você trata as pessoas, as suas palavras, as suas ações importam, porque você está fazendo aquilo que representa Jesus Cristo. As pessoas olham para nós e vão olhar e vão dizer assim: ah, ali está alguém que é embaixador do reino de Deus, alguém que se parece ou busca se parecer com Jesus. Nós estamos agindo e nós estamos com a responsabilidade, presta atenção nisso, de representar e zelar, cuidar da reputação do próprio Cristo. Deixa eu te falar uma outra coisa. Quando você aceita o Evangelho e você nasce de novo, a tua reputação, ela vai para a sepultura junto com a tua antiga vida. Quando você nasceu de novo, a reputação que você carrega agora não é mais sua, é de Cristo.
Você não morreu para o mundo? Você não morreu para a velha vida? Então essa vida nova não é sua, é dele. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se eu agora não vivo, mas ele vive, então a minha identidade não pode ser dissociada ou separada da identidade de Cristo. Falar da minha identidade é falar da identidade de Cristo. A minha identidade é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso nos traz uma grande responsabilidade. Então vamos agora conversar um pouquinho. Se você ler todo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que os capítulos 5 a 7 pertencem a um padrão que aparece em todo o livro. E nessa palavra dessa noite eu quero subir nos ombros de alguns homens teólogos muito importantes. Sinclair Ferguson, Martin Lloyd Jones e D.A. Carson. Eu vou citar os três aqui de alguma maneira nessa palavra dessa noite. Vale a pena você conhecer a obra desses homens. Mas vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 28, não precisa abrir. Ele já começa dizendo assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras. Ô, Sandrinha, eu vou pedir a você, às vezes, quando eu citar alguns textos, para você abrir aí, que o povo já olha na tela, e a gente ganha um tempo. Tá bom? Só coloca para mim esse texto aí, Mateus 7, 28, para você que está me acompanhando aqui, dar uma conferida no que eu estou falando. Mateus 7, 28 diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, essa frase aparece outras 4 vezes no restante do Evangelho. Você vai encontrar no capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 e capítulo 26, versículo 1. Portanto, você percebe que quando Jesus conclui um grande discurso, aí Mateus vai registrar essa frase assim como que está dizendo, olha, fechamos aqui um discurso, um ensinamento. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, no caso do capítulo 7, 28, vai dizer, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Isso no capítulo 7, versículo 28, quando ele acabou o sermão da montanha. Certo? Quando ele acabou esse grande discurso que Mateus registrou para a igreja. Então, esses 5 textos que eu falei, 7, 28, 11, versículo 1, 13, versículo 53, 19, versículo 1, 26, versículo 1, estão tratando do mesmo tema, sabe qual? O reino de Deus. Por isso que nós cantamos aqui sobre o reino. E durante essas quartas-feiras vamos buscar canções que falem e que cantem sobre o reino de Deus. Mas Mateus, diferente dos outros autores do Novo Testamento, principalmente dos evangelhos, ele vai falar reino dos céus. Daqui a pouco eu vou explicar por que ele usa essa expressão reino dos céus. Podemos dizer então que o foco principal do ensino de Jesus no evangelho de Mateus é o reino de Deus. Amém? E eu queria explicar para você aqui sobre essa questão do reino dos céus, ou do reino do céu e reino de Deus. Eu vou citar aqui o D.A. Carson no seu livro Sermão do Monte. Olha só como é que ele vai dizer. O magnífico tema desses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, é o reino do céu. O reino do céu é a expressão comumente usada por Mateus para se referir ao que os outros autores do Novo Testamento preferiram chamar de o reino de Deus. Ou seja, é sinônimo. Quando Jesus fala reino do céu, ele está falando do reino de Deus. Então falar do reino de Deus é falar do reino do céu. E falar do reino do céu é falar do reino de Deus. Ok? Mateus, como muitos judeus de seu tempo, evitava usar a palavra Deus. Para os judeus, ainda é assim, essa palavra é muito sagrada. É muito sublime. Inclusive, quando eles vão escrever no português, eles botam um D e botam um negocinho assim, como é que é o nome daquele negócio ali? Uma apóstrofe, né? E aí bota o U e o S, não tem a palavra completa. E eles não pronunciam. Em português, eles chamam de o eterno, para substituir. E até a palavra original hebraica, eles não pronunciam. Em reverência ao Senhor. Até para não correr o risco de quebrar o mandamento que diz não tomar o nome do Senhor em vão. O nome hebraico original, Yud-He-Vav-He, né? Que a gente chama de Javé, Yavé, Yahweh, eles evitam esse nome, Jeová, eles não falam esse nome, eles falam o eterno, eles falam, ao invés de falar, né, Yavé, eles falam Elohim, ou então eles usam Hashem, eles nunca vão dizer o nome de Deus próprio do original hebraico, porque eles têm um temor e uma reverência muito grande ao nome de Deus.
Por isso Mateus faz questão de, como ele está se endereçando aos judeus, não cita reino de Deus, ele cita reino do céu. E céu é um adjetivo para o próprio Deus. Porque o entendimento do judeu é que Deus enche os céus. Portanto, falar do reino dos céus é falar do reino de Deus. Então, irmãos, o autor desse evangelho que nós estamos aqui tratando nessa noite, nesse tempo, ele já começa a introduzir o tema quando ele resume o ministério de Jesus. Abre sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4, versículo 23. Pode colocar na tela também, por favor. Mateus capítulo 4, versículo 23 vai dizer assim, olha: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua pregação era: arrependam-se. Versículo 17, volta ao versículo 17, para você perceber no texto, já Mateus apresentando esse ministério de Jesus, como que ele se revelou já no início do ministério. Versículo 17, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então o Sermão do Monte é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino dos céus. Mas então, irmãos, o que é o reino dos céus e como é que esse reino se aproximou tanto de nós? Da forma como a expressão reino dos céus se alterna com o reino de Deus, parece que essas duas expressões têm o mesmo sentido, e é uma verdade. Você pode comparar Mateus 5, versículo 3 com Lucas 6, versículo 20. Está falando da mesma coisa. E o Ferguson vai dizer que o reino, ele é o império, ou talvez seja melhor dizer o reinado de Deus, a manifestação de sua graciosa e soberana vontade. Pertencer ao reino de Deus é, portanto, pertencer ao povo sobre o qual o seu reinado já teve início. Então o reino, irmãos, é a realidade da soberana vontade de Deus manifesta e estabelecida. E pertencer ao reino é pertencer também ao povo pelo qual o rei já reina, que nós chamamos de igreja. Por que podemos dizer que o reino já é chegado? Como Jesus vai dizer no capítulo 4, versículo 17, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, é chegado. Por quê? Porque Jesus é o rei desse reino, e onde ele reina, o reino dos céus está presente. Irmãos, aonde está o reino de Jesus? O reino de Deus já está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, lá na versão Almeida Corrigida Fiel, vai dizer assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo ali, ou ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Jesus, que é o reino de Deus, começa dentro de você. O reino não é de visível aparência. E essa mensagem toda do Sermão da Montanha foi uma mensagem chocante, foi uma mensagem impactante para todos que a ouviram. Eles entenderam logo de cara, ou talvez em parte, o que Jesus estava dizendo. O Senhor Jesus declarou que aquele dia tão esperado, o dia do reino, não estará mais limitado ao futuro, mas já acontecia ali. Ele disse: o reino está próximo. E por que ele disse isso? Porque ele estava presente, porque ele é o rei do reino de Deus. Ele está estabelecendo o reino de Deus sobre a humanidade. E eu quero mostrar a você que Jesus, quando vai declarar em Mateus sobre a chegada do reino de Deus, ele está declarando que chegou esse reino prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 52, versículo 7. Vamos abrir? Vale a pena ler. Quando Jesus ele anuncia a mensagem, a pregação do reino, é sobre isso que ele está falando. E os judeus ouviram isso e perceberam que isso era factual. Olha aqui o que o texto vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. Paulo vai citar isso nas suas cartas. Continua: que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Glória a Deus. Miqueias capítulo 4, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus em Miqueias, capítulo de número 4, versículo 7.
o que nos diz a palavra do Senhor. Dos que cocheiam, farei um remanescente, e dos que foram lançados para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Quando Jesus vem, ele está dizendo: eu estou cumprindo essa profecia, eu estou cumprindo essa palavra dada aos profetas. O Deus vivo começa o seu reino nesse mundo. Quem inaugurou o reino? Jesus Cristo, o rei desse reino. Ele está presente, estabelecendo o reino de Deus. Por isso que ele vai urgentemente clamar para que as pessoas se arrependam. Porque para você entrar no reino, lembra de Jesus falando com Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, só vai ver o reino, entrar no reino, quem de fato se arrepender, quem nascer de novo, quem se tornar pela fé nova criatura em Jesus Cristo. Ferguson vai dizer, porque o próprio rei se fez presente, ele passou a exigir como consequência uma nova maneira de viver. E eu quero citar aqui J. Carson novamente, na verdade introduzir o que ele tem a dizer sobre essa questão do reino de Deus. Ele tem alguns pontos aqui muito importantes. Primeiro, a ideia de reino, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é principalmente dinâmica e não espacial. Como assim? O reino, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo, não é especificamente ou principalmente geográfico. Ele é um reino dinâmico, como quem está dizendo. A ideia aqui é o domínio e a autoridade do rei, a soberania do rei em movimento, chegando sobre as pessoas. Muito mais do que atendendo ou alcançando estruturas sociais, políticas. A expectativa do judeu era uma expectativa de um rei político, de um rei que pudesse assumir um trono para enfrentar o Império Romano. Eles esperavam esse Messias da guerra, esse Messias do governo político, da justiça humana, terrena. Tem muita gente hoje que está nessa batalha política, nesse anseio político, com o coração, sabe, ansioso pelos desdobramentos históricos da política brasileira. E muitas vezes o reino de Deus mesmo não está crescendo nesse coração, porque esse coração está cada vez mais voltado e controlado pelas circunstâncias à sua volta. Quando Jesus quer estabelecer um reino primeiramente em nós, para nos fazer perceber que esse reino dinâmico, ele já está em curso e já está Deus manifestando a sua glória sobre nós quando nós nos submetemos diariamente à sua vontade. Quando há o reino presente, a vontade dele é expressa. Não é à toa que na oração do Pai Nosso ele diz: venha o teu reino, e na sequência lógica, imediata, diz: seja feita a tua vontade. Irmãos, aonde há o reino de Deus, a vontade de Deus está sendo feita. E isso começa não lá em Brasília, isso não começa no STF, no Palácio do Planalto, isso começa no meu e no seu coração, isso começa no meu e na minha e na sua maneira de viver diariamente. O reino está avançando e começa a avançar na nossa existência, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, Carson vai dizer que o reino de Deus no Sermão do Monte não é a expressão da totalidade da soberania de Deus. Nas palavras dele, de fato, no sentido universal, o reino de Deus, a soberania de Deus, é um reino eterno e abrange tudo. Não há nada, nem ninguém que esteja fora dele. Então, Carson vai dizer o seguinte: existe o reino universal de Deus, existe o reino cósmico de Deus, que vai para além da igreja. Irmãos, presta atenção numa coisa: Deus reina. Deus reina lá em Brasília, Deus reina lá na guerra na faixa de Gaza, Deus reina lá na guerra da Rússia e da Ucrânia. Deus reina, Deus reina. Só que, quando você vê o ensino do Sermão da Montanha, esse é o ensino do reino, não para essas dimensões totais da humanidade e da existência, mas para um sentido restrito. A partir do momento que Jesus ressuscitou e foi elevado aos céus,
essa soberania divina toda passou a ser mediada por Cristo. Lá em capítulo 28 de Mateus, versículo 18, diz assim: me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim: nesse momento, eu estou mediando o reino soberano, total e absoluto de Deus. Agora, nesse momento, Deus reina e estabelece o seu reino sobre tudo. Mas, no Sermão do Monte, presta atenção nisso, no Sermão do Monte, nós estamos falando de uma dimensão específica do reino que já está acontecendo. Amém? Eu acho que eu vou precisar começar a usar a palma. O recurso. O recurso do vocês estão aí, que eu estou percebendo olhares de... Mas você vai ouvir de novo a palavra, você vai entender melhor. Para quem não lembra, para quem não estava aqui, a gente fez um recurso só para você ficar acordado. Não é manipulação, pelo amor do Pai, não estou querendo ficar fazendo um showzinho. É só para você não dormir bem, para você dar uma espetada. Eu falo, vocês estão aí, você bate uma palma, só que isso te ajuda a acordar e ajuda quem está do teu lado. Vamos fazer rapidinho um teste? De novo? Vocês estão aí? Aí, pronto, resolvido. Quem está dormindo acorda, quem está acordado fica mais acordado, e a gente vai caminhando. Já estamos caminhando. Estamos caminhando, vou falar mais além disso não. Estamos caminhando, vamos lá. Vocês estão aí? Tá bom, só para saber. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Vale a pena abrir esse texto? Vamos abrir rapidinho. Mas não abre no texto na Bíblia não, que vai demorar muito. Sandrinha, nos ajude, por favor. Lá na tela, leia comigo assim, vamos ler? Não, versículo 25. 15, 25. Isso, vamos ler juntos. Vamos lá, todos juntos. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus tem que reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso mostra que Jesus está mediando o reino absoluto soberano de Deus, que vai alcançar todo o cosmos, todo o mundo, toda a existência. Mas no Novo Testamento, esse reino se refere com mais frequência em relação ao domínio soberano de Deus nos seus propósitos salvíficos. Carson vai dizer, no Sermão do Monte, não são todos os que entram no reino do céu, mas só aqueles que são pobres de espírito. Versículo 3, do capítulo 5 de Mateus diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nesse reino que atende os propósitos soberanos salvíficos de Deus, em Cristo, nesse reino só participa os que são salvos. Então há um reino total, mas no Sermão da Montanha há um binóculo sendo apontado para que aqueles que são nascidos de novo olhem para esses ensinos e coloquem em prática nas suas vidas, de modo que expressem que de fato são, quem são? Cidadãos do reino e embaixadores do reino de Deus. Então o Sermão da Montanha, ele é a descrição da sua identidade em Cristo. Quem você tem que ser. Na verdade, se você não for isso aqui, isso é uma demonstração, uma prova de que cristão você não é. Você não vive isso aqui para que Deus considere você cidadão do reino. É o contrário, porque no Evangelho, irmão, eu não obedeço para ser salvo, porque eu fui salvo, eu desejo obedecer. Eu não cumpro o Sermão da Montanha, não obedeço o ensino do Sermão da Montanha para que as pessoas vejam que eu sou cristão e para que Deus reconheça que eu faço parte do seu reino. É o contrário, porque eu já faço parte do reino, porque Ele já conquistou para mim a minha cidadania celestial. Eu vou obedecer isso aqui e isso vai ser comprovação de que de fato eu sou cidadão do reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Carson vai dizer, não são todos que vão entrar no reino do céu nesse contexto do Sermão da Montanha. São aqueles que são pobres em espírito. Capítulo 7, versículo 21, o reino é daqueles que são obedientes. Vamos ler capítulo 7, versículo 21 de Mateus. Dá uma olhadinha no texto. Você está vendo que a mensagem hoje está cheia de Bíblia, né? Isso vale muito para você compreender como que ela está se harmonizando nesse ensino tão profundo. Diz a palavra, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então esse reino que é apresentado no sermão, não é o reino que todos estão debaixo desse reino e a vontade de Deus é estabelecida. Não, tem muita gente que não vai entrar nesse reino, muita gente que não vai vivenciar uma letra desse sermão, mas para nós que cremos, isso aqui é o nosso padrão. Elevado padrão, né, irmãos?
O texto vai dizer que o reino de Deus é para aqueles que são extraordinariamente justos. Capítulo 5, versículo 20, o texto vai falar para nós da palavra de Deus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Tem noção, meu irmão, do que estamos falando aqui nesse estudo bíblico, nessa palavra, nessa série de mensagens? Estamos falando de algo muito caro. É sobre o que você precisa aprender e viver, com a contrapartida de que, se você não viver isso aqui, você não pode representar o reino com excelência. E a verdade, irmãos, é que a crise da igreja brasileira hoje é que nós temos um cristianismo cultural, onde as pessoas passam por esses textos aqui e não assumem nenhuma responsabilidade, nenhum por cento de responsabilidade de obedecer, e não entendem que não obedecer isso aqui implica no nosso avanço evangelístico, no nosso discipulado, no nosso crescimento, na nossa saúde como igreja. Vocês estão aí? Fraco, hein? Eu acho que vocês não estão muito aí, mas vamos acordar, vai dar certo. Estamos caminhando para terminar. Amém, irmãos? Tenha coragem, irmão. Eu não queria fazer a parte 3 da introdução, mas tá difícil. Porque Carson está falando para nós aqui algo muito importante para estabelecer as bases, para a gente poder entender as bem-aventuranças. Para entender a parte, eu tenho que entender o todo. Nós começamos do todo para a parte. Nós começamos do geral para o específico. Então, enquanto o reino universal, Deus em Cristo governa sobre todas as pessoas, quer gostem dele ou não. Isso é palavra do J. Carson. Mas, nessas passagens do Sermão da Montanha, a gente pode perceber que não está se falando desse reino universal de Deus. O reino pregado por Jesus é uma parte do reino universal que se manifesta sobre aqueles que vão experimentar a graça salvadora. Abre comigo aí, Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 45. Vamos ler 2 versículos aqui rapidinho. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 45. Vamos ganhar tempo ali na tela? Vamos lá? Leia comigo. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. Ele está falando de entrar na vida. Agora vá no versículo 47. Vamos ler o 47. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os 2, ser lançado no inferno. Você percebeu que há um paralelismo aí entre reino de Deus e a vida? Porque, em algum sentido, o reino de Deus e a vida são a mesma coisa. E quem está na vida? Quem nasceu de novo. E quem nasceu de novo não permite ir ao inferno por conta de um olho que o escandaliza. Como que está dizendo? Os nascidos de novo vão lutar contra o pecado e vão abandonar o pecado. Os nascidos de novo vão ter consciência da necessidade de ser santo para Deus, de crescer em santidade. Os nascidos de novo têm um compromisso com o rei, e esse rei morreu pelo nosso pecado na cruz. Por que eu vou desonrar e não dignificar o sacrifício que ele fez na cruz por mim? Ele morreu por causa de quê na cruz? Por causa do meu e do seu pecado. Portanto, se eu tenho algo que me escandaliza, esse olho, irmãos, não é literal, tá? Gente, não vai ler a Bíblia sempre olhando para o literal, não. Ah, pastor, realmente, às vezes eu fico vendo umas coisas assim, vou arrancar, peraí, me dá a faca aqui que eu vou arrancar meu olho. Não faça isso. Isso é uma demonstração alegórica, é uma demonstração figurativa de relacionamentos, de afazeres, pessoas, desejos. Entende isso? Qualquer coisa ou pessoa que está te escandalizando, ou seja, te fazendo viver no pecado. Um crente verdadeiro, quando tem um amigo que está influenciando muito ele para ir para o mundo, abandona o amigo. Um crente verdadeiro, quando tem um namoro que não é gospel, termina o namoro. Um crente verdadeiro, quando tem um vício, que é um vício autodestrutivo, pecaminoso, que compromete seu relacionamento com Deus, luta até largar esse vício e vai pedir ajuda para todo mundo se for necessário, porque ele não quer ser escravo desse negócio para o qual Cristo morreu para ele viver liberdade. Quem nasceu de novo não vai entrar em qualquer tipo de negócio. Ah, não, o importante é ganhar dinheiro. Não, meu querido. Mais precioso do que dinheiro é o meu Senhor Jesus. É melhor eu arrancar
e entrar na vida, ou seja, é melhor eu arrancar e viver como cidadão do reino e perceber a vida de Deus fluindo em mim, do que continuar com os meus olhos, ou seja, continuar com a minha prática, com o meu desejo, com os meus relacionamentos, continuar com a minha rotina, ao qual me levará no fim para o inferno. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é caminhos de morte. Mas para quem está no reino de Deus, há a vigilância e a consciência e a atitude de enfrentar o pecado, enfrentar a sombra do pecado, enfrentar não apenas o pecado, mas o embaraço que muitas vezes nos rodeia. Às vezes não é nem tão pecaminoso assim, mas é embaraçoso, é constrangedor, e está já começando a criar tentáculos para te poder arrancar e destituir da tua posição de cidadão do reino. Mas quem nasceu de novo e entrou na vida, entra em luta constante contra todo tipo de pecado e embaraço que muitas vezes nos rodeia, para nos afastar de mantermos fitos nossos olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Nós temos uma carreira para percorrer. Você tinha percebido isso na Bíblia? O reino de Deus e a vida. Você não percebeu? Você lê o capítulo 9, leu 45, 47, não percebe que estamos falando tanto na vida quanto no reino a mesma coisa. Quem está nesse reino salvífico de Jesus, está na vida. Quem pode dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu estou no reino e eu estou na vida de verdade? Só a vida de verdade em Jesus, irmão. Glória a Deus. Eu vou terminar com esses pontos aqui do cárcere. Semana que vem a gente continua. Cárcere vai dizer: entrar no reino de Deus, portanto, é entrar na vida. Você vê esse tipo de linguagem com frequência no Evangelho de João, mas também você pode perceber no Sermão da Montanha. E esses 3 capítulos vão tratar da entrada no reino. Volta lá para o capítulo 5 de Mateus. Olha o versículo 3, que nós vamos aprofundar, se for possível, semana que vem. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, assim, aqui está bem claro. Quem entrou na vida? Quem se tornou pobre em espírito. Mas entenda, você não se torna pobre em espírito para entrar na vida. Apenas é o seguinte: se você já entrou na vida, ser pobre em espírito não é algo a ser negociado. Amém? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então quem entrou na vida, quem está sofrendo perseguição por causa da justiça, daquilo que é santo, por causa da obediência a Cristo. Versículo 7, 21 nós já lemos. Então essa entrada no reino equivale a entrar na vida. Capítulo 7, vai lá rapidinho no capítulo 7, olha o versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Essa vida aqui é sobre o reino de Deus. Poucos entram no reino de Deus, porque poucos aceitam a responsabilidade de passar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Vai ter que renunciar ao pecado, irmão. Tem muita gente que vai falar assim: eu não estou preparado. Claro que não está, você não quer abandonar o pecado. Tem gente que não quer se tornar filho de Deus. Tem gente que não quer assumir o compromisso de viver igreja. Tem gente que não quer assumir o compromisso com o evangelho e com o reino. Claro, porque você não está deixando o pecado. E não vai deixar. É por isso que a pessoa fala: não estou preparado, não é meu momento, quem sabe amanhã. Mas enquanto esse coração permanecer duro, essa pessoa não vai entrar na vida. Vocês estão aí? Penúltimo lugar, em terceiro lugar, a expressão reino de Deus, no sentido da salvação, se aplica tanto ao presente quanto ao futuro. Isso é muito importante. O Novo Testamento enfatiza que o reino de Deus já chegou. Então, repita após mim: o reino de Deus já chegou. Então uma pessoa hoje pode entrar no reino de Deus, inclusive receber vida. Inclusive, vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, o próprio Jesus argumenta em Mateus capítulo 12, versículo 28, que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, ele faz isso. Então chegou o reino de Deus. Porém, contudo,
Entretanto, todavia, os livros do Novo Testamento insistem em que o reino será herdado somente no futuro, quando Cristo voltar. Embora seja vivida agora, a vida eterna só será consumada naquele grande dia, em conjunto com uma renovação do universo, palavras de J. Carson, de tal proporção que só pode ser descrita adequadamente como novos céus e nova terra. Inclusive, alguns textos para você anotar aí, para você ler depois com calma, essa expressão da consumação do reino. Isaías 65, versículo 17, 66, versículo 22, também de Isaías, 2 Pedro 3, versículo 13, Apocalipse 21, versículo 1. Se não der tempo, você ouve a mensagem de novo e anota, tá? Porque eu vou ter que correr. Romanos capítulo 8, do 21 em diante, você vai ver lá toda essa teologia que apresenta o reino a ser consumado. Carson vai dizer então o seguinte: o reino tem um aspecto já e outro ainda não. O reino já veio, mas ainda não chegou. Repete comigo assim: o reino de Deus... Não, mais alto. O reino de Deus já chegou, mas ainda não. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: o reino chegou, mas não foi consumado. O reino foi inaugurado, mas não foi consumado. A inauguração do reino é sobre o nosso coração. A consumação do reino é sobre toda a existência humana. Um dia, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas nesse momento, só quem se dobra e quem confessa é a igreja. O reino de Deus já chegou. Em quem? Em nós. Já se manifesta, meus irmãos? Onde há o reino, a vontade de Deus é manifesta. Aonde não há o reino, a vontade de Deus não é manifesta. E quem são os cidadãos do reino de Deus e representantes dele, embaixadores? Os que estão buscando seguir e fazer a vontade dele, pela fé no poder do Espírito, porque você jamais vai obedecer o sermão da montanha se você não tiver plenitude do poder do Espírito Santo. Esse é um sermão impossível de ser obedecido. Como toda a vida cristã, é impossível de ser obedecida. É impossível ser cristão se não tiver poder do Espírito Santo. É impossível ouvir a palavra de Deus e colocar em prática se não tiver a plenitude do alto, do Espírito que veio do alto e habitou o povo de Deus. Portanto, irmãos, creia numa palavra que eu vou dizer para você agora. Peça mais do Espírito, porque essa é a única condição para você poder viver a plenitude do reino nesse mundo. Você não será um cidadão excelente, um cidadão abençoado, próspero. Você não será um cidadão que vai representar como embaixador com toda a plenitude se você não estiver imerso na experiência do Espírito, não estiver cheio do poder do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, irmãos? Por último lugar, e aí eu termino mesmo, por hoje, né? Que a introdução não acabou, estou na metade do caminho aqui, mas vale a pena, irmãos. Sabe por quê? Às vezes a gente fica assim preocupado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte de vida para nós. Nós temos que mergulhar no conhecimento da palavra. E não apenas conhecer, mas viver a palavra. Então, esse trabalho ele é necessário. Vamos lá. Em último lugar, J. Carson vai dizer sobre o reino de Deus o seguinte: o reino dos céus. Apesar de serem sinônimos, entrar na vida e entrar no reino não são sempre termos que ele vai chamar de estritamente intercambiáveis, ou seja, exclusivamente relacionados entre si. Nem sempre vida e reino são a mesma coisa. E aí eu vou resumir o que ele falou aqui da seguinte maneira. Se você perceber, volta para o capítulo 5, versículo 1. Se você perceber, vale a pena você não apenas ler as bem-aventuranças, o sermão do monte. Vai aqui para você um exercício, tá? Leia todo dia. Dá para fazer isso, tá? É só ter disciplina. Todo dia dá para você ler pelo menos um capítulo do sermão do monte. Dá para ler os 3 todos os dias. Dá para você fazer isso por 7 dias. Lê o capítulo 5, 6 e 7. Aí volta. No dia seguinte, 5, 6 e 7. Por quê? Porque quanto mais você se familiariza, mais você entende o que você precisa viver para que você, de fato, expresse a sua cidadania cristã. Meu irmão, mas leia também o contexto. Leia também o capítulo 3, capítulo 4, o capítulo 8, capítulo 9. Mas olha só, no capítulo 4, você percebe Jesus sendo tentado pelo diabo, logo no começo. E aí, mais adiante, ele começa o seu ministério na Galileia. E aí, por que ele começa a fazer tantos milagres? As multidões lá no norte de Israel, na Galileia, começam a se aglomerar para segui-lo. Porque esse é um homem diferenciado. Imagina alguém que do nada começa a curar um cego. Começa a curar um leproso, começa a expulsar demônios. Isso não era comum naquela época. Isso chamou muita atenção do povo. E o povo passou a segui-lo. E diz o texto que lá no capítulo 5, versículo 1,
diz o texto, ao ver, olha comigo aqui o texto, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Então aqui ele está parado no pé do monte, ele olha e tem um mar de gente. O que ele faz? Ele sobe o monte, lá no oeste da Galileia. Ele sobe, e quando ele sobe no monte, o que diz a palavra? Ele se assentou no monte. Isso era comum. Os grandes rabis, os grandes rabinos, os grandes mestres judeus, quando iam pregar, não pregavam igual eu estou pregando aqui. Isso aqui é uma cultura grega. A cultura de você falar, do parlamento. A cultura de você dar um pronunciamento oficial. Tanto que você vê aí os presidentes, todo mundo aí na ONU, qualquer lugar, né, dar um pronunciamento à nação, sei lá, à mídia global. Ele fala de pé, num púlpito. Isso é algo do mundo ocidental. No mundo oriental, que é o mundo que a gente não conhece, quando alguém ia pregar, ensinar, fazia assim, ó. E aí você que está ouvindo, não vai ver. Eu acabei de me sentar no púlpito, na plataforma aqui da igreja. E assim começava ele a explanar. Então Jesus se senta e o povo também se senta para ouvir. Igual vocês estão assim. Mas naquela época não tinha essa cadeira bonita e maravilhosa. Tem assim som melhor para chegar até o povo, né? Porque ele está no alto, né? E o povo lá embaixo. O povo mais abaixo, ele mais acima, mais assentado. Isso aqui é uma reverência. Ele vai começar a falar solenemente. Ele vai agora começar uma pregação. E Mateus faz questão de registrar isso. Agora, os discípulos ali, Carson vai dizer que a palavra grega que aparece no livro de Mateus não se restringe aos 12 apóstolos, nem aos que creram, nem aos demais que demonstraram fé. Porque, se você perceber, irmão, lá no final, capítulo 7, versículo 28, por isso eu falo para você, leia o Sermão da Montanha ao longo da semana, vai te ajudar muito a você entender do início ao fim. Capítulo 7, versículo 28, diz a palavra assim, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, quem ficou maravilhado? Quem ficaram maravilhadas? As multidões. Então ele pregou só para Pedro, Tiago e João e os demais apóstolos? Pregou para aquela multidão que se ajuntou e acompanhou o sermão. Como quem está dizendo assim, esse sermão também é um convite para entrar no reino. E você vai perceber no livro de Mateus, por exemplo, o episódio do centurião de Cafarnaum. Ele era um oficial romano. Ele pede para que Jesus cure o seu servo. E Jesus fala, eu vou lá. Mas diz o apóstolo João, por exemplo, que ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Ele tinha uma prioridade. Lembra da história de Jesus com a mulher cananeia? Ele falou, não, eu não posso dar os cachorrinhos, o que eu tenho que dar primeiro para os que estão na mesa. Eu vou primeiro atender os filhos, não depois os que vêm depois. E ela falou, tudo bem, o cachorrinho pega da migalha. Tipo assim, eu sei que eu não sou prioridade, mas me deu só um pinguinho da tua graça. Ele falou, nem Israel viu essa fé. E para o centurião, não, eu tenho servos, eu tenho autoridade, eu sei o que é mandar, eu tenho autoridade. O Senhor tem autoridade sobre qualquer outra coisa, qualquer situação. O Senhor não precisa nem chegar lá. Se o Senhor falar, aquela enfermidade que está lá tem que ir embora, porque o Senhor tem autoridade sobre enfermidades. Aleluia. De modo que Jesus vai dizer, nem Israel viu tamanha fé. Como quem tá, e depois ele vai dizer, em verdade eu vos digo, que muitos virão do Oriente, do Ocidente. Esse reino vai se expandir. E culmina em Mateus 28, 18, quando ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. O texto está mostrando para nós, no evangelho como um todo, que desde o princípio, o propósito do reino de Deus era alcançar todas as etnias, todas as realidades. Nos alcançar aqui no Brasil. Então, irmãos, esse povo aqui, nem todos entraram na vida. Nem todos creram. Muitos foram advertidos. Muitos ouviram, olha, tem que entrar pela porta estreita. Olha, lá no final ele vai dizer, muitos vão falar para mim, Senhor, Senhor. E eu vou falar, apartai-vos de mim. Muitos vão sofrer esses alertas, vão ouvir os alertas, e não vão atender. Mas só vão ouvir, vinde benditos de meu Pai, aqueles que de fato entrarem na vida, aqueles que entrarem no reino. Então, veja, apesar de serem sinônimos, entrar na vida e no reino
não significam sempre a mesma coisa. É por isso que Jesus tem que insistir no Sermão da Montanha, para que os discípulos dele de verdade entrem na vida. Eu termino citando aqui, capítulo 7, versículo 21. Jonatas, vem aqui, por favor, só para a gente poder sinalizar que realmente terminou. Mensagem grande, hein? Quase 1 hora. Mas você recebeu da palavra hoje? Deu para crescer espiritualmente e conhecer mais profundamente a Bíblia? É um dos nossos propósitos. Vamos ler o capítulo 7, versículo 13 até... Vamos ler o 13 e 14 e vamos ler o 21 em diante. Diz assim a palavra: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sermão da Montanha é um convite para todos, não só para os que creem. Venham para a vida, entrem no reino, se tornem discípulos. Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos, de fato, viver essa experiência cristã legitimamente. Que você se perceba como alguém que entrou na vida, porque há vida fluindo em você, vida de Deus, vida espiritual. Que você seja essa pessoa que realmente entrou no reino. Sabe por quê? Porque você já não é mais agora escravo dos próprios desejos, das próprias vontades, mas você agora é submisso ao senhorio de Cristo, e o reino dele é um reino de paz, justiça, santidade e alegria, prazer na presença do Espírito Santo. Amém. Semana que vem nós continuamos essa introdução, porque temos mais algumas coisas para tratar. E já vamos... Não, acho que vamos ter que ter uma parte 3 da introdução. Mas você está com pressa não, né? Eu não estou com pressa não. Está com pressa de acabar essa série? Eu acho que ela vai entrar em 2026, tá bom? Tá preparado para isso, irmão? Deus nos abençoe.